Parte 5. Onde estamos agora? Benefício vale alimentação aceito aqui. O poder ascendente do setor financeiro dos Estados Unidos fazia parte de uma mudança mais ampla na América. Desde a década de 1980, os Estados Unidos se tornaram uma sociedade mais desigual. E o seu domínio econômico tem diminuído. Empresas como General Motors, Chrysler e US Steel, anteriormente centro da economia dos Estados Unidos, foram mal administradas e ficaram atrás de seus concorrentes estrangeiros. Países como a China abriram suas economias. As empresas americanas enviaram empregos para o exterior para economizar dinheiro. Por muitos anos, as 660 milhões de pessoas no mundo desenvolvido estavam efetivamente protegidas de todo esse trabalho adicional que existia no planeta. De repente, a cortina de bambu e a cortina de ferro são dissipadas e você tem 2,5 bilhões de pessoas a mais. Os trabalhadores das fábricas americanas foram demitidos em dezenas de milhares. Nossa base de produção foi destruída literalmente durante o curso de poucos anos. Como a produção diminuiu, outras indústrias cresceram. Os Estados Unidos lideram o mundo da tecnologia de informação, onde empregos altamente remunerados são fáceis de encontrar, mas esses empregos requerem uma educação. E para os americanos comuns, a faculdade está ficando difícil de alcançar. Enquanto as melhores universidades privadas, como Harvard, fazem bilhões de dólares com seus atributos, os fundos para universidades públicas estão encolhendo e as taxas escolares estão aumentando. A taxa escolar das universidades públicas da Califórnia subiu $650 na década de 70 e mais de $10 mil em 2010. Progressivamente, o determinante mais importante de se os americanos vão para a faculdade é se eles podem ter dinheiro para pagá-la. Entretanto, a política de impostos americana mudou a favor dos ricos. 11 de outubro de 2006. Os impostos eram altos demais e eles eram. A mudança mais dramática foi uma série de cortes de impostos determinada por Glenn Hubbard, que na época era o conselheiro-chefe da economia do presidente Bush. A administração Bush reduziu claramente impostos nos ganhos de investimento, dividendos de ações e eliminou impostos sobre heranças. Tínhamos um plano abrangente que deixou quase 1,1 trilhões de dólares nas mãos dos trabalhadores, investidores e proprietários de pequenos negócios. A maioria dos benefícios desses cortes de impostos foi para o 1% de americanos abastados. Foi a peça fundamental de nossa política de recuperação econômica. A igualdade da riqueza nos Estados Unidos é agora mais alta do que em qualquer outro país desenvolvido. As famílias americanas responderam a essas mudanças de duas maneiras: trabalhando mais horas e se afundando em dívidas. Como a classe média está cada vez mais para trás, existe um desejo político de resposta, tornando mais fácil conseguir crédito. Vocês não 15 de outubro de 2002. imóveis de baixa renda pode ter uma casa tão boa quanto qualquer um. As famílias americanas faziam empréstimos para financiar suas casas, seus carros, assistências médicas e a educação de seus filhos. As pessoas no fundo dos 90% perderam terreno entre 1980 e 2007. Todos foram para 1%. Parte da renda mantida por 1%. Pela primeira vez na história, os americanos comuns têm menos educação e menos prosperidade que seus pais. 29 de setembro de 2008. Irresponsabilidade em Wall Street e Washington nos levou a uma crise financeira tão séria quanto qualquer uma que enfrentamos desde a Grande Depressão. Quando a crise financeira começou, pouco antes das eleições de 2008, Barack Obama indicou a cobiça de Wall Street e as falhas de controle como exemplos da necessidade de mudança na América. Uma falta de visão geral em Washington e Wall Street é exatamente o que nos colocou nessa confusão. Depois de assumir, o presidente Obama falou da necessidade de reformar a indústria financeira. Queremos um regulador. 14 de setembro de 2009. Necessidades de capital. Precisamos de uma agência de proteção financeira do consumidor. Temos que mudar a cultura de Wall Street. Mas quando finalmente promulgada, na metade de 2010, as reformas da administração financeira eram fracas. Em algumas áreas críticas, incluindo as agências de notação, lobby e indenização, nada significante foi proposto.
Citando Obama e a reforma reguladora, minha resposta, se fosse em uma palavra, seria: há muita pouca reforma. Como assim? É um governo de Wall Street. Obama escolheu Timothy Geithner como secretário do Tesouro. Geithner foi o presidente do Federal Reserve de Nova York durante a crise e uma das peças-chave na decisão de pagar a Goldman Sachs 100 cents de dólar para suas apostas contra hipotecas. Quando Tim Geithner estava testemunhando para ser confirmado como secretário do Tesouro, ele disse: "Eu nunca fui um controlador. Agora percebo que ele não entende seu trabalho como presidente do Federal Reserve de Nova York." Timothy Geithner se recusou a ser entrevistado para este filme. O novo presidente do Federal Reserve de Nova York é William C. Dudley, ex-chefe economista da Goldman Sachs, cujo documento com Glenn Huber elogiava os derivados. O chefe de pessoal de Geithner é Mark Patterson, um ex-lobista da Goldman. E um dos conselheiros sêniores é Leo Sachs, que supervisionava a Tricadia, uma empresa altamente envolvida em apostas contra os seguros de hipotecas que estava vendendo. Para dirigir a Comissão de Comércio Futuro de Commodities, Obama escolheu Gary Gensler, um ex-executivo da Goldman Sachs que havia ajudado a excluir o controle de derivados. Para dirigir a Comissão de Valores Mobiliários, Obama escolheu Mary Shapiro, ex-principal executivo da FINRA, Organização de Autorregulação da Indústria de Bancos de Investimento. O chefe de pessoal de Obama, Ron Emanuel, ganhou $320 mil fazendo parte do conselho da Fred Mac. Martin Feldstein e Laura Tyson são membros do quadro consultor de recuperação econômica de Obama. E o conselheiro-chefe da economia de Obama é Larry Summers. A maior parte dos conselheiros são os mesmos que estavam lá, que construíram a estrutura. Quando ficou claro que Summers e Geithner estavam em cargos maiores, como conselheiros, primeiro, eu soube que este seria o status quo. A administração de Obama resistiu ao ajuste da indenização bancária até líderes estrangeiros se manifestarem. A indústria financeira é uma indústria de serviço. Deveria servir aos outros antes de servir a si mesma. G20 deve extinguir a cultura de bônus bancário. Os ministros das finanças de Suécia, dos Países Baixos, Luxemburgo, Itália, Espanha e Alemanha, presentes no G20, incluindo os Estados Unidos, impuseram regras rigorosas para a indenização bancária. E em julho de 2010, o Parlamento Europeu sancionou essas regras. A administração Obama não teve reação. A visão deles é um choque temporário. As coisas irão voltar ao normal. 25 de agosto de 2009. Ele para um outro mandato como presidente do Federal Reserve. Obrigado, Ben. Em 2009, Barack Obama indicou novamente Ben Bernanke. Obrigado, presidente. Até a metade de 2010, nenhum único executivo financeiro sênior havia sido processado criminalmente, ou nem mesmo sido preso. Nenhum promotor especial havia sido indicado. Nenhuma única empresa financeira tinha sido criminalmente processada por fraude de ações ou fraude de contabilidade. A administração Obama havia feito uma tentativa de recuperar alguma indenização dada a executivos financeiros durante a bolha. Eu certamente pensaria em ação criminosa contra alguns dos grandes líderes da Countrywide, como Mozilla. Eu certamente penso em Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers e Merrill Lynch. Para processos criminais? Sim. Em relação a... Eles deveriam ser muito duros para vencer. Sim. Mas eu acho que poderiam ser se eles tiverem subordinados suficientes para dizer a verdade. Em uma indústria onde o uso de drogas, prostituição e a inclusão de contas fraudulentas de prostitutas como despesas de negócios ocorrem em escala industrial, não seria difícil fazer as pessoas falarem se você realmente quisesse isso. Eles me ofereceram uma barganha e eu aceitei. Eles não estavam interessados em nenhum dos meus registros. Eles não estavam interessados em nada. Seus registros não interessavam. Isso mesmo, exato. Há uma sensibilidade que diz que você não deve usar os vícios pessoais das pessoas no contexto dos casos de Wall Street, necessariamente, para fazê-los mudar de opinião. Eu acho que talvez, depois dos cataclismos que atravessamos, talvez as pessoas reavaliem isso. Não vou ser eu que vou fazer julgamentos agora. Os promotores públicos federais usaram os vícios pessoais de Eliot Spitzer para forçá-lo a se demitir em 2008. Eles não tinham mostrado entusiasmo similar em consideração a Wall Street.
Você chega até nós hoje dizendo: sentimos muito, não queríamos isso, não vamos fazer isso de novo, confia em nós. Bom, eu tenho algumas pessoas em meu eleitorado que, na verdade, roubaram alguns de seus bancos. E eles dizem as mesmas coisas. Eles lamentam, não queriam fazer isso, eles não vão fazer isso de novo. Em 2009, como o desemprego atingiu os mais altos níveis em 17 anos, Morgan Stanley pagou a seus funcionários mais de 14 bilhões de dólares e Goldman Sachs pagou mais de 16 bilhões. Em 2010, os bônus eram ainda mais altos. Por que um engenheiro financeiro seria pago de 4 vezes a 100 vezes mais do que um engenheiro de verdade? Um engenheiro de verdade constrói pontes. Um engenheiro financeiro constrói sonhos. E sabe, quando esses sonhos se tornam pesadelos, outras pessoas pagam por isso. Por décadas, o sistema financeiro americano foi estável e seguro. Mas então alguma coisa mudou. A indústria financeira deu as costas à sociedade, corrompeu o nosso sistema político e colocou o mundo econômico em crise. Com um custo enorme, evitamos um desastre e estamos nos recuperando. Mas os homens e instituições que causaram a crise ainda estão no poder, e isso precisa mudar. Eles vão nos dizer que precisamos deles e que o que eles fazem é complicado demais para entendermos. Eles vão nos dizer que isso não irá acontecer de novo. Eles irão gastar bilhões combatendo a reforma. Não será fácil. Mas algumas coisas valem a pena serem combatidas.